A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Manuel aqui falando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já não é inscrito, eu vou te pedir um favor antes de nós irmos para a palavra. Se inscreva no nosso canal, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, curte, comenta. Isso é muito importante porque através disso você nos ajuda a levar essa mensagem do Evangelho mais longe. E se essa palavra, meu querido, minha querida, for uma bênção para a sua vida, for um canal de bênçãos hoje, compartilhe ela com mais alguém, nos ajude a levar essa mensagem mais longe, amém? Fico muito feliz porque essa palavra está ardendo no meu coração e eu fico muito animado, muito feliz de poder compartilhar com você, amém? Vamos à mensagem? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o capítulo 14, versículo 27. É uma palavra bastante conhecida e eu tenho um grande amor, um grande carinho em particular com esse versículo. Eu quero compartilhar com vocês. João, capítulo 14, versículo 27. Vai nos dizer o texto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia, glória a Deus. Concomitante a esse texto, eu também quero deixar para você um outro versículo que vai nos ajudar nessa introdução, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Eu quis fazer essa junção porque você vai entender no meio da mensagem que essas palavras elas estão interligadas e são versículos que o Senhor colocou no meu coração e que eu gosto muito. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? Que mensagem maravilhosa, que palavra maravilhosa a que acabamos de ler. E hoje nós vamos falar sobre paz, esse bem tão precioso, esse bem tão maravilhoso que o nosso Senhor Jesus nos deu. E se fosse dar um título para essa mensagem hoje, seria A Paz que só Jesus dá. Louvado seja o nome do Senhor. E pesquisando sobre o conceito de paz, nós vamos ver a palavra hebraica Shalom, a palavra original para paz, que não significa apenas ausência de guerra. Eu fui pesquisar um pouco no dicionário bíblico e a tradução vai nos dizer que Shalom não significa apenas ausência de guerra, inimizades e brigas, mas inclui a tranquilidade, a segurança, a saúde, a prosperidade e o bem-estar. Olha a profundeza, olha como essa palavra é ampla. Paz, Shalom. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, um dos nomes do nosso Deus é Jeová Shalom, que é o Senhor, é a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vivemos em um tempo, em uma época, no presente século, na era da informação, comunicação, na era da informática, na era onde tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser rápido. Nós somos todos os dias bombardeados por notícias, pela grande mídia, pelo jornalismo, com tantas coisas que isso acaba nos gerando sentimentos de ansiedade. Isso acaba nos gerando sentimento de cansaço mental, um cansaço psicológico, porque é um excesso, uma sobrecarga de informação. E nós estamos nessa era onde tudo é para já, tudo é para agora. E isso tudo converge, isso tudo junto ajuda para que as pessoas elas desenvolvam sintomas de ansiedade, desenvolvam sintomas de depressão, desenvolvam sintomas de tudo que traz para elas tirar a sua paz. Desenvolve sintomas de tudo que tira a sua tranquilidade, a sua estabilidade emocional. E a ansiedade nós sabemos que é o mal do século. Nós vamos falar hoje um pouco dentro do
tema paz, nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, sobre medo, que são nada mais do que artifícios, são coisas que vão tentar tirar esse bem tão grande que nosso Jesus nos deu. Observe que no versículo que nós lemos em João 14, 27, vai dizer que o nosso Senhor Jesus está conversando ali com os seus discípulos. Ele está dando as últimas instruções antes dele cumprir o seu objetivo aqui na terra, de se entregar na cruz do Calvário. Antes de chegar a esses momentos, Jesus ele chama os seus discípulos e começa a falar, começa a diverti-los, começa a ensiná-los, começa a falar várias questões para eles, começa a falar que eles vão ser perseguidos pelo amor ao Evangelho, começa a falar que mesmo nos dias difíceis, o Senhor Jesus estaria com eles através do Espírito Santo, começa a consolá-los. E nesse versículo que nós lemos, nós vamos ver que Jesus ele vai dizer que deu algo para os discípulos, ele vai dizer: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Eu quero adiantar para você, querido, querida, que me ouve nesse dia, que a paz ela é um presente. Você tem um presente tão grande que é a paz que o Senhor Jesus te oferta e me oferta. E muitas vezes as intempéries da vida, muitas vezes os problemas da vida tentam roubar esse bem tão precioso que o Senhor Jesus nos deu. E como falamos já sobre ansiedade, eu fui pesquisar um pouco, sobre a ótica da psicologia. Vai nos dizer que a ansiedade é a falta de controle sobre os pensamentos, imagens, atitudes que se repetem indefinidamente contra a vontade daquela pessoa. Então, isso também vai gerar a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury vai falar sobre isso em seus livros. A pessoa que ela tem dificuldade de controlar os seus pensamentos, que ela não consegue controlar. Às vezes tem pensamentos negativos que a pessoa nem quer pensar. Às vezes tem coisas que a pessoa nem quer trazer à mente, mas ela não consegue ter controle, e isso começa a desencadear uma série de eventos: sofrimento, angústia, tristeza, isolamento. Isso é algo muito sério que acomete as pessoas nos nossos dias, jovens, crianças, idosos. Não tem uma faixa etária específica para desenvolver a ansiedade. Mas nós vamos ver nessa mensagem como é que nós podemos vencer a ansiedade através da paz que o Senhor nos dá. E isso é muito comum, mas às vezes, mesmo nós evangélicos cristãos, nós passamos por momentos difíceis com a ansiedade. Não é incomum ver pessoas evangélicas, cristãos, desenvolvendo sintomas de ansiedade. Eu já fui acometido e o inimigo ainda tenta setar em mim a ansiedade, porque nós estamos preocupados com coisas que muitas vezes nem aconteceu e nós já estamos sofrendo antecipadamente. Nós já temos um sofrimento por antecipação. E o inimigo ele tenta lançar suas setas na nossa mente com pensamentos destrutivos, com pensamentos de derrota. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Pior do que um cenário ruim externo, pior do que um problema externo que te acomete, que é ruim, é você estar ruim dentro de si. Pior do que a circunstância externa é você estar mal por dentro. Aleluia, glória a Deus. Porque se as coisas não estiverem bem no seu interior, se as coisas não estiverem bem no seu coração, nos seus sentimentos, nada mais vai bem. E a ansiedade, ela causa isso nas pessoas. Quantos jovens nós vemos que não tem mais ânimo para levantar da cama? Quantas pessoas nós vemos que não tem mais ânimo para sair, para se divertir, para ter sonhos, para sonhar, para conquistar. E o inimigo ele tem usado suas ferramentas para tentar aprisionar essas pessoas, porque isso não vem de Deus. Esses pensamentos não vêm do Senhor. O que o Senhor quer para nós é a paz, a felicidade, o amor. Esses pensamentos negativos não vêm dele. E o inimigo ele tem atribulado e tem aprisionado as pessoas nesse presente século com a ansiedade, a depressão, o estresse que tem consumido a mente e as vidas das pessoas. Mas nós vamos aprender que a paz, ela guarda os nossos sentimentos, como lemos em Filipenses.
ela guarda os nossos pensamentos. Esse presente que o Senhor Jesus nos deu, ele blinda as nossas emoções contra todo fator externo, contra toda intempérie, contra todo problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela excede todo entendimento. Olha que lindo, Filipenses 4, qual nós lemos. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem, um dos maiores pregadores do evangelho da Bíblia, o maior evangelista, o maior ganhador de almas da Bíblia. E esse homem, nós conhecemos a história dele, não vamos entrar na história de Paulo neste momento, mas nós sabemos que ele foi um grande perseguidor do evangelho. E quando teve um encontro com Jesus, ele agora começa a ser um propagador do evangelho, um pregador da palavra. E agora ele começa a sofrer as aflições de Cristo, ele começa a sofrer as aflições por amor ao evangelho, porque ele se converteu, teve encontro com o Senhor Jesus. E nesse momento, ele começa a visitar igrejas, fazer viagens missionárias, propagar o evangelho, fazer missões. E o tempo passa, a história passa, ele ganha muitas almas, abre diversas igrejas, ganha a Europa, a Ásia para Jesus. E agora, escrevendo aos Filipenses, Paulo está escrevendo, querido, de dentro de uma cadeia romana. Ele agora está preso pelo imperador Nero, por custódia do imperador Nero. Paulo está preso e exilado, já próximo ao final do seu ministério. E ele agora está escrevendo aos Filipenses, dizendo para eles terem fé, exortando a eles sobre diversos assuntos, a buscar a Deus, agradecendo aos Filipenses pelas contribuições enviadas a ele. E ele vai dizer: regozijai-vos em Jesus, regozijai-vos no Evangelho. Ele vai dizer: eu sei estar abatido, sei também ter fartura, sei ter abundância, eu sei viver em todas as maneiras da vida, eu sei viver em diversos estádios da vida, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Isso são palavras de alguém que está preso. Isso são palavras de alguém que está, quem sabe, machucado. Isso são palavras de alguém que está privado da sua liberdade. Aleluia! Mas Paulo, mesmo em meio às intempéries, Paulo, mesmo em meio às dificuldades, Paulo, mesmo em meio às tribulações, aleluia, mesmo em meio à perseguição romana, Paulo, ele tinha a paz que excede todo entendimento, estava no coração dele, e aquilo não era suficiente para pará-lo, aquilo não era suficiente para desanimá-lo, aquilo não era suficiente para calar a pregação de Paulo. Aleluia! Quantas vezes nas nossas vidas pequenas coisas tentam nos parar, e nós paramos, cedemos porque de uma palavra, nós paramos e cedemos porque alguém olhou de cara feia para nós, nós paramos e cedemos porque alguém nos disse algo que nos machucou, e é normal porque somos humanos, machuca. Palavras de pessoas, ações de pessoas que nós não esperávamos, nos machuca tanto. Porque uma palavra às vezes dói mais do que um soco. Mas diante de tudo isso, Paulo ele se blindou com a paz que excede todo entendimento. E mesmo nas tribulações, mesmo nas angústias, Paulo ele não desistiu. Ele continuou, ele perseverou. Louvado seja Deus. E eu acredito que as pessoas não entendiam. Eu acredito que as autoridades da época, os carcereiros, eles não entendiam. Porque Paulo não foi preso apenas uma vez, Paulo foi embaixador de prisões, como ele mesmo descreve. Ele foi preso muitas vezes por amor ao Evangelho, foi perseguido muitas vezes, foi açoitado. Como não lembrar da palavra em que Paulo e Silas estão presos também, e agora eles começam a orar e a louvar, e através daquele louvor e daquela adoração, porque eles não estavam ali tomados de tristeza, de angústia, de murmuração, a paz que eles sentiam era tão grande que mesmo na prisão eles tinham paz e transmitiam paz para as pessoas que estavam em volta deles. E eles começavam a louvar, a adorar o Senhor. E nós sabemos que o aconteceu. Deus agora envia um grande terremoto, as cadeias são abertas. Louvado seja o nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia está recheada de versículos falando sobre paz. O próprio Jesus,
é um ícone. O próprio Jesus é o maior exemplo de ter paz. Porque aquilo que abalava as pessoas não abalava ele. Aleluia. Tanto que em João capítulo 16, versículo 33, ele está conversando com os discípulos, ainda dando as instruções, as últimas instruções aos seus discípulos. E ele vai dizer que eles iam ser perseguidos, que eles iam ser chicoteados, que as pessoas iam odiar eles. Mas ele vai dizer, eu tenho-vos dito isso. Olha só, Jesus disse tudo isso para os discípulos que eles iam passar. Ele vai dizer, eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, irmãos, que Jesus está dizendo. Jesus falou tanta coisa ruim que ia acontecer com os discípulos. Jesus falou tanta coisa ruim que eles iam sofrer. E agora Jesus vai dizer que falou isso para que eles tenham paz. Como é que pode? Porque a paz ela excede o entendimento. A paz não é racional. Aleluia. A paz que Jesus dá, ela não é racional, ela não é lógica para o homem. Porque ele está além disso tudo. A paz que Jesus dá está além das circunstâncias, está além dos nossos problemas. A paz, ela nos coloca em um lugar diferente. Ela nos coloca um nível acima das circunstâncias em que nós estamos vivendo. A paz, ela nos teletransporta. Aleluia, a paz através da fé, ela nos teletransporta para um lugar aonde só o Senhor Jesus nos alcança, aonde Ele tranquiliza os nossos pensamentos, as nossas emoções, aonde Ele tranquiliza o nosso interior e diz, calma, que eu estou, rabacanda, rabaceia, no controle de toda a situação. A paz ela nos leva para um lugar de intimidade com Jesus, em que Ele cura as nossas dores e as nossas enfermidades internas. A paz ela nos transporta para um lugar secreto, aonde o Senhor ele acalma o nosso interior. Aleluia! Tantos e tantos versículos que poderíamos citar aqui sobre paz. O próprio Jesus, certa feita, estava vindo com a grande multidão. E onde ele estava sempre tinha uma grande multidão. Só que vem ao encontro de Jesus outra multidão, uma mulher que estava levando seu único filho para ser enterrado, para ser morto. E agora ela está levando a sua esperança, ali a viúva de Naim. E Jesus agora chega perto dela e diz, não chores. Irmão, olha a calma que Jesus tem. Aleluia, olha a paz que Jesus transmite. E aquela mulher agora olha para ele. Eu não consigo imaginar o que ela sentia, porque a tristeza de perder um filho, eu acredito que é algo muito grande, é muito doloroso. E Jesus olha para ela e diz, não chores. Aleluia. Olha a paz que Jesus transmitiu para aquela mulher. Mas não só isso. Não foi só a paz que ele transmitiu, ele também fez um grande milagre naquele dia, ressuscitando o filho daquela mulher. Louvado seja o nome de Senhor Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor. O próprio Jesus ainda, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai tratar de diversos assuntos em Mateus 6, sobre oração, sobre busca, sobre diversos assuntos. Mas ele vai tratar também sobre a inquietude da vida, a solicitude pela vida. E Jesus vai dizer, olha só, as aves do céu, elas não trabalham. Olha o lírio do campo, eles não trabalham nem ajuntam em celeiros. Eles não trabalham nem tem que os... Mas o nosso Pai, Ele não deixa faltar nada para eles. Todo dia a ave do campo, aleluia, ela está sobrevoando os céus. Todo dia a erva, ela está crescendo, frutificando. Aleluia, ela está alimentada pela terra. Porque Deus provê para a ave do céu, para a erva do campo. Quanto mais vocês, aleluia. Ei, querido, querida, se o nosso Deus, Ele provê para a ave do céu e para a erva do campo, imagine para mim, para a tua vida. Ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não perca a tua paz. Não fique inquieto, não fique ansioso. Eu quero nessa noite, nesse dia, nesta hora, repreender a ansiedade que tem tomado conta da tua vida. Eu quero nessa noite, nesse dia, repreender toda a ansiedade, toda a depressão, todos os pensamentos negativos que tem tomado conta da tua vida, do teu pensamento, do teu coração.
Eu quero repreender toda a seta do inimigo lançada contra ti, dizendo: você não vai conseguir, você vai parar, você vai desistir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A ansiedade tenta nos paralisar, mas a paz que Jesus nos dá, ela blinda, aleluia, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o medo também. A Bíblia vai contabilizar 366 vezes a palavra nos afirmando: não temas. Porque o medo, ele tenta nos paralisar. E olha a importância disso, é contabilizado na Bíblia 366 vezes, dizendo: não temas. Porque o medo, ele tem um poder paralisador. E muitas vezes na nossa caminhada nós temos medo, sei lá, do futuro, medo de uma expectativa de fazer uma prova, medo de perder alguém, tantos medos que nos cercam, medo da falência, medo de perder o emprego, medo de não conquistar os sonhos. E às vezes esses medos, eles tentam nos paralisar, tirar a nossa fé, tirar a nossa paz. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Urabacandarabasseia. Isaías 43, louvado seja Deus, versículo 1 e 2. Vamos ler. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Aleluia! Eu tenho uma palavra para a tua vida dentro desse versículo. Jesus está dizendo para você nessa noite, nesse momento: não temas, não tenha medo, porque maior do que os meus medos, maior do que os teus medos, é a paz que o Senhor nos dá. E Ele está te dando essa paz nessa noite, Ele está te dando essa paz neste dia, Ele está te dando esta paz nessa semana, neste mês, nesse ano, para sempre, que a paz dEle vai abundando no teu coração. Recebe a paz que excede todo entendimento neste momento. Quem sabe você diz: irmão Ellison, eu não tenho mais paz. Irmão Ellison, eu nunca tive essa paz. Eu quero pregar e finalizar neste momento falando para dois tipos de pessoas. Aqueles que já tiveram essa paz que só Jesus dá e por algum motivo ele perdeu, por algum motivo ele largou, por algum motivo essa paz ela não se encontra mais hoje em seu coração. E você tinha uma aliança com Cristo, Ele era o Senhor da sua vida, Rabaia Soramandagaceia, e Ele resolvia, Ele tomava as rédeas, Ele direcionava, Ele dizia: faz, filho, e você fazia. Ele dizia: não faz, filho, e você não fazia. Ele dizia: vai, e você ia. Ele dizia: não vai, e você não ia. Mas a gente às vezes se acha autossuficiente e achamos que não devemos mais depender de Deus. E nos enrolamos com as coisas dessa vida, com as correrias dessa vida. E achamos que somos donos do nosso nariz. E agora largamos a comunhão com Deus. E também logo automaticamente perdemos a paz que só Ele pode dar. Porque achamos que a nossa paz vai estar no carro do ano. Porque achamos que a nossa paz vai estar no apartamento de luxo. Porque achamos que a nossa paz vai estar na melhor faculdade. Porque achamos que a nossa paz vai estar em bens materiais que vão saciar a nossa carne. Não que eu tenha nada contra ter bens materiais, ter dinheiro. Isso é muito bom. Mas Jesus, Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Porque se Ele não é a prioridade, aí onde você estiver, no momento que você estiver, não vai haver paz. A gente não vai ter paz para desfrutar daquilo porque a gente tanto lutou. E eu quero pregar também para pessoas que nunca tiveram essa paz. Aleluia! Você tem dinheiro, você tem fama, você tem família, uma família linda, um casamento lindo, você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, um emprego bom,
Você é bem-sucedido, mas quando você volta das festas, quando você volta do seu momento de lazer, quando você volta de algo que você esperou tanto para ir, aquele evento que você se programou meses, quem sabe até anos, para você ir, e você volta de lá, você bate a cabeça no seu travesseiro e as lágrimas escorrem, porque dentro de você tem um vazio tão grande que o dinheiro ele não pode ocupar, que as festas, tudo isso que eu falei não pode ocupar, e você começa a chorar, e você não entende o porquê você está chorando, mas é o vazio que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo e que a paz que excede o entendimento, somente eles podem preencher esse vazio. Esse vazio não se preenche com nada, meu querido, minha querida. Então, neste momento, se você está nessa situação, eu quero te pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Ore comigo e diga: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, pelas minhas fraquezas, pelas minhas iniquidades. Eu entrego, Pai, a minha vida ao Senhor. Eu não sou mais o dono da minha vida, eu não me governo mais, mas é o Senhor que me governa. Eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti. Eu faço um compromisso com o Senhor. E que a Tua paz guarde a minha mente e guarde o meu coração. Em nome de Jesus. Que essa palavra fique guardada no seu coração, meu querido. Que todas as vezes que o inimigo tentar com suas setas para tirar a sua paz, a sua alegria, a sua tranquilidade, que você lembre desse versículo: e a paz que excede todo entendimento, ela guarda os teus pensamentos e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Deus te abençoe.